Olá, saudação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e hoje, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual reportagem, que é um gênero textual jornalístico. Então, nós vamos compreender um pouco sobre como que é organizada a constituição do gênero textual, quais as tipologias que o compõem, como que esse gênero é estruturado e os veículos também em que ele é veiculado. Então, a partir de agora eu vou compartilhar um material com vocês. A minha imagem vai ficar um pouco menor na tela, mas nós estaremos juntos e então os convido para essa aula e vamos então estudar sobre o gênero textual reportagem. Então vamos lá. Falar no gênero textual reportagem é falar num gênero que permeia todas as nossas relações sociais. Nós estamos em contato com reportagem o tempo todo. A reportagem ela é veiculada em jornais, ela é veiculada via audiovisuais, enfim, o tempo todo estamos em contato com reportagens, com notícias, com gêneros textuais jornalísticos. Mas vamos entender um pouco como que é a estrutura específica do gênero reportagem, como que ela é constituída, qual que é a função, diferencial com outros gêneros também. Então, para começar, vamos falar sobre o gênero reportagem, como a reportagem é uma notícia mais aprofundada. Então, é um gênero que é publicado em revistas e jornais e tem o objetivo de informar detalhadamente. A reportagem ela tem um processo de construção que é um pouco complexo, porque as informações elas precisam ser detalhadas e elas precisam ser reorganizadas a ponto de que a profundidade da reportagem ela chegue até o leitor de modo convincente. Então, ela serve-se de modo geral, de uma comunicação mista também. A reportagem ela é construída de linguagem verbal e linguagem não verbal. E além da linguagem verbal e da linguagem não verbal, nós temos também algumas tipologias textuais que a constituem. Ela é produzida por um repórter redatorial e um repórter fotográfico, ou seja, temos um repórter que vai fazer a captação de imagens, né, e o repórter que vai fazer a produção escrita, ok? Eles se deslocam, então, até o local do acontecimento e eles observam, fotografam, entrevistam pessoas que têm contato direto com o assunto ou têm contato indireto, e aí o texto escrito, então, ele vai ser reflexo desse processo de pesquisa. Cada repórter tem o seu estilo próprio de se expressar, de narrar os acontecimentos, enfim. E nós notamos isso nas reportagens que nós vemos no dia a dia. Nós vemos que cada repórter ele traz a notícia de um modo muito particular. E quando a gente fala no modo particular, a gente está falando também na subjetividade. A reportagem ela é subjetiva, porque é o olhar do repórter por trás daquele acontecimento. E além também de se basear no testemunho direto das pessoas, das fontes secundárias, como estávamos falando, e aí quando a gente fala em fonte secundária, a gente pode ter como fonte de informação documentos, livros, almanacs, relatórios, enfim. A reportagem ela serve-se também de material enviado por órgãos como agências de notícias e assessoria de imprensa, ou seja, a pesquisa e a amplitude da pesquisa para o assunto da reportagem em pauta é uma pesquisa muito intensa e muito ampla. Então, e qual é a diferença da reportagem para a notícia? Já que estamos falando de reportagem, vamos fazer essa inversão, né? Primeiro, a primeira, que é a notícia, ela apresenta fatos de forma mais objetiva e concisa. Então, por exemplo, aconteceu um acidente na esquina da escola, às 10 horas da manhã de uma quarta-feira. O repórter que for cobrir essa notícia, que for noticiar esse acontecimento, ele vai noticiar tal e qual aconteceu, de modo imparcial e de modo conciso. E o acidente que aconteceu nesse dia, nesse horário, para o outro dia já não importa também. Então, a notícia, além dela ser mais objetiva e concisa, a notícia também ela é efêmera, ou seja, ela passa muito rápido. Agora, a reportagem, o contrário da notícia, ela já é subjetiva, né? É fruto de investigação, é fruto de uma pesquisa muito ampla, é fruto de muitos contatos, e ela tece comentários, levanta questões, discute, argumenta. Ou seja, a ideia é fomentar uma reflexão em torno do tema ou da pauta da reportagem. Essa é a ideia. A notícia, ela encontra-se a estrutura da notícia, então. A notícia ela vai ter um título, vai ter um lead e o desenvolvimento, ou o corpo. Diferentemente, a reportagem ela vai ter o título, subtítulo, introdução,
desenvolvimento ou corpo da reportagem, teremos a conclusão e também teremos a caixa, que é o olho, que nós costumamos dizer. E aí nós vamos ver, então, a estrutura agora da reportagem, que é o objetivo do nosso estudo dessa aula. Então, a reportagem ela tem um título, que pode vir acompanhado de subtítulo. Na maioria das vezes, o título ele vem acompanhado de subtítulo e tem como objetivo resumir o que será dito. Então, o título ele é muito importante no sentido de ele não vai provocar uma reflexão subjetiva. O título vai trazer, de modo conciso, o conteúdo da reportagem, para despertar o interesse do leitor. Aí nós temos a introdução, que vai ser onde é apresentado o tema da reportagem, depois o corpo, que é o desenvolvimento lá do assunto, ele vai ser abordado com uma linguagem direcionada para um público-alvo, porém ali no desenvolvimento nós teremos a presença de linguagem verbal, linguagem não verbal, discurso direto, discurso indireto, vozes de terceiro, enfim, uma série de outras estruturas que nós vamos discutir no momento seguinte. E a conclusão, que é onde se resume o tema tratado. A conclusão, e de modo geral na reportagem, é onde o repórter ele vai trazer o seu ponto de vista, o seu olhar a respeito daquele assunto. Temos a caixa também, que é parte da reportagem inserida dentro de um retângulo, e a caixa geralmente ela vem no meio do texto, mas ela vem numa fonte maior. E ela vai fornecer dados importantes para sua compreensão. Geralmente a fonte tem uma relação muito estreita com o título. O título chama atenção porque quando a gente olha para a reportagem, nós não vamos começar a fazer a leitura da reportagem como um todo. Nós vamos ver os elementos que nos chamam a atenção, os elementos que nos seduzem. E esses elementos eles são muito bem trabalhados. Então o título e o corpo, o título e a caixa, ou o olho, são elementos que são de suma importância para conquistar a atenção do leitor. E agora, para a gente poder entender, a gente vai fazer uma análise de uma reportagem. É uma reportagem que ela é uma reportagem histórica e ao mesmo tempo literária. É uma reportagem que vai falar sobre Anne Frank, que foi uma das grandes personalidades que viveram aí os terrores da guerra. Então vamos dar uma olhada nessa reportagem e vamos fazer uma análise enquanto a gente faz uma leitura. Então nós temos ali a matéria Segunda Guerra. Aí o título, 75 anos sem Anne Frank. Então nós sabemos que sobre o que essa reportagem vai falar especificamente a respeito de Anne Frank? Sobre os 75 anos sem Anne Frank. A judia que relatou as barbáries dos nazistas morreu poucos dias antes dos judeus serem libertados. Pouco tempo depois, suas histórias seriam publicadas pela primeira vez e se tornariam uma das mais importantes obras sobre os horrores da Segunda Guerra. Aí nós temos embaixo o nome de quem publicou, Fábio Previdelli, publicado em 29 de 2 de 2020, às 13 horas. Então notem que nós temos ali o título, aí depois nós temos o subtítulo, e nós temos ali a linha baixa, onde nós temos ali a indicação do autor e quando foi publicada. Aí nós temos uma imagem. Notem que a imagem ali é a fonte. Foto de Anne Frank, Getty Imagens. Nós não temos ali o nome do repórter fotográfico, porque provavelmente essa imagem ela foi retirada de uma outra fonte, então os dados, os direitos autorais têm que ser para aquela fonte. Em 1929, a Alemanha passava por uma grave crise. Haviam poucos empregos e muita pobreza. Totalmente quebrados por conta das punições sofridas com o fim da Primeira Grande Guerra, os alemães se sentiram humilhados por serem considerados os principais responsáveis pelo confronto entre as nações. Então, notem que o autor, quando no ato do início da matéria, ele traz ali um resgate histórico do acontecimento. Eles precisavam de um líder que seria capaz de restaurar o orgulho dos tempos áureos do país e muitos viam Adolf Hitler como essa figura ideal. Nesse mesmo cenariano, nascia uma menina que seria porta-voz de toda a crueldade cometida contra os judeus pelo Führer e pelo exército nazista. Ela era Anne Frank. Então, logo no início do texto, nós temos ali a apresentação do contexto histórico, Primeira Guerra Mundial, e quem surgiria ali no embate contra Adolf Hitler e o nazismo, Anne Frank. Notem que Anne Frank está numa fonte de uma cor diferente, nós temos um sublinhado. Porque provavelmente aquele nome, aquele tipo de escrita, indica que se nós clicarmos ali em Anne Frank, automaticamente nós iremos para um outro espaço onde nós teremos um outro texto, uma outra informação. Nós chamamos isso de hipertexto. O hipertexto, ele acontece dentro da linguagem virtual, dentro da linguagem da informática. Então, outra informação que eu tenho a partir disso é que essa reportagem ela foi veiculada em um site. Ela foi veiculada numa plataforma virtual.
Aí nós temos mais uma foto aqui da Anne Frank e olha o crédito, reprodução. Ou seja, nós não tivemos um repórter fotográfico para produzir essa imagem. O crédito é de quem reproduziu ela anteriormente. O ditador acreditava que os judeus eram os principais culpados pelo péssimo momento da Alemanha que passaria a caçá-los. Neste cenário, os pais de Anne, Otto e Edith, decidem se mudar para Amsterdã, na Holanda. Além de Anne, Margot, sua irmã mais velha, também os acompanhavam na viagem. Então, no meio de toda aquela situação da guerra, acontece um fato, né? A família de Anne, então, decide se mudar para Amsterdã, fugir da guerra. Lá, Anne se sentia em casa desde cedo, aprendendo uma nova língua, fez amigos e começou a frequentar uma escola em seu bairro. Note que isso é uma informação muito subjetiva, tá? Ela está falando de um fato histórico, mas está trazendo questões que são muito específicas, muito pessoais. Em 1º de setembro de 1939, quando a jovem judia estava com 10 anos, o exército de Hitler, mais uma vez uma marca de hipertexto, invadia a Polônia. Começava assim a Segunda Guerra Mundial. 10 meses depois, em maio de 1940, os nazistas chegavam à Holanda e rendem o exército do país. Gradualmente, os alemães implementaram leis que tornaram as vidas dos judeus mais difíceis, que são proibidos de frequentarem parques, cinemas e lojas não judaicas. Impedidos de terem seus próprios negócios, os judeus, o que inclui Otto, perderam suas fontes de renda. Já Anne foi obrigada a frequentar uma escola judaica separada. Tempos depois, a separação dos judeus do resto da sociedade aumenta. Obrigados a usarem uma estrela de Davi em suas roupas, eles já estavam apavorados com os boatos de que teriam de deixar a Holanda em breve. Notem que o autor da reportagem ele vai então fazendo o desenrolar do contexto histórico e da situação específica de Anne Frank dentro do quadro da primeira e da segunda, da Anne Frank e os familiares dela, dentro do quadro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos aqui mais uma imagem, essa imagem do esconderijo de Anne Frank. Depois que eles fugiram, que eles foram para Amsterdã, eles ficaram em um esconderijo. Foi dentro desse esconderijo que eles passaram os terrores da Primeira Guerra Mundial, sem poder sair e sem poder ser encontrados, senão seriam capturados pelos exércitos nazistas. Aí nós temos ali enquanto fonte da imagem, ó, crédito Anne Frank Stephen Foundation, ou seja, essa foto foi tirada pela equipe que trabalha nessa fundação específica. Então, crédito a eles e não a crédito a um repórter fotográfico. Em 5 de julho de 1942, Margot recebeu um telefonema para se inscrever em trabalhos na Alemanha nazista. Desconfiados, seus pais decidem se esconder no dia seguinte. Assim, o pai de Anne anuncia a construção de um esconderijo em seu estabelecimento. Lá, ele abrigou sua família e outras 4 pessoas. Em seu 13º aniversário, pouco antes de viver no abrigo secreto, Anne recebeu um diário de presente. Durante os 2 anos em que permaneceu escondida, a garota relatou tudo o que passou por lá e também seus sentimentos e experiências. Esse relato histórico vai falar de como o diário que a Anne Frank escreveu durante a guerra, para poder ali expressar as suas amarguras, as suas tristezas, as suas angústias, as suas surpresas, enfim, o que ela estava vivendo nesse período, vai acabar virando uma literatura posteriormente. Em exílio na Inglaterra, o ministro da Educação fez um apelo para todos os que ficaram na Holanda para manterem seus diários e documentos de guerras, porque seriam e são informações importantíssimas a respeito desse tempo, desse período. Assim, Frank teve a ideia de reescrever tudo o que relatou em uma única história, que ganhou o título de Hatch Arcturus, ou O Anexo Secreto em tradução livre. Ela seguiu firme na tarefa, mas antes de finalizar seu novo diário, ela e outras pessoas foram descobertas e presas em 4 de agosto de 1944. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que levou os policiais a vasculharem o local. Apesar da busca, uma parte dos escritos de Anne são preservados. Os documentos são salvos por 2 amigos da garota. Aí nós temos mais uma imagem aqui, que é a imagem do diário de Anne Frank, ou seja, a linguagem não verbal, ela vem aqui para poder sustentar e endossar aquilo que, a partir da linguagem verbal, o autor vem descrevendo a respeito de Anne Frank. Aí nós temos ali, enquanto fonte, Getty Images, ou seja, mais uma vez, não temos a presença de um repórter fotográfico, mas temos a imagem, que comprova e endossa o conteúdo, o tema da reportagem. Pouco a pouco, os judeus foram enviados para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz. A viagem até lá durou 3 dias, durante os quais Anne e milhares de outros judeus viajaram em apertados vagões de gado. Ao chegar em Auschwitz,
Os médicos nazistas avaliaram as condições dos judeus e determinavam quem poderia ou não ser submetido aos campos de trabalho forçado. Cerca de 350 pessoas que viajaram juntos de N morreram nas câmaras de gás, logo nos primeiros dias. Já N, sua irmã e sua mãe foram enviadas para campos de trabalhos e mulheres. Otto acaba em um campo para homens. No início de novembro de 1944, N foi transportada de novo, desta vez junto de Margot, que é a irmã dela, para o campo de Bergen-Belsen. Os seus pais ficaram em Auschwitz. As condições no novo espaço são críticas. Quase não havia comida e o frio assolava os residentes de lá. As irmãs Frank não demoraram muito a contrair tifo, que era uma doença. Em fevereiro de 1945, há 75 anos, não há uma data exata deste acontecimento. Elas morreram por conta da doença contraída, do tifo, com poucos dias de diferença uma da outra. E apenas poucas semanas dos aliados libertarem os judeus dos campos de concentração. Ou seja, elas morrem poucos dias antes deles serem libertados. Aí nós temos aqui mais uma foto. Notem, olha a relação da foto, das imagens que nós estamos trabalhando com o texto em si. Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ela precisa estar muito costurada. Eu não posso trabalhar com imagens aleatórias diante de um texto, de uma reportagem que é muito específica. Aí nós temos ali a imagem do túmulo, da Anne Frank, da Margot, das irmãs, e mais uma vez o crédito Gary Merges, que é um crédito de alguém que retirou que produziu essa foto há um tempo atrás. De todos os membros da família, apenas Otto sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e durante uma longa viagem de volta para a Holanda, descobriu que sua esposa morreu. Já nos Países Baixos, ele se deparou com uma nova vida, na qual nunca mais veria suas filhas outra vez. Aí nós temos a fonte de onde foi publicada essa reportagem, foi publicada na plataforma da UOL, né, na aba específica Aventuras na História. Então, notem que durante a leitura, no processo de interpretação da reportagem, nós conseguimos identificar algumas questões. Uma coisa, por exemplo, que eu sentia falta ali. Lembra que nós falamos da questão da caixa ou do olho e do título? Quando a gente dá uma olhada para o título da reportagem, nós vemos que o título ele está numa fonte maior, o título traz uma informação, depois da leitura do todo, olha o título. 75 anos sem Anne Frank. A judia que relatou as barbáries dos nazistas morreu poucos dias antes dos judeus serem libertados. Ou seja, a relação do título com o todo da reportagem é intensa, então é uma coisa muito amarrada com a outra. E aí, em outros veículos, nos veículos impressos, nós vemos a presença do título e nós vemos a presença da caixa do olho. Lembrando que a presença da caixa ou do olho, ela não é obrigatória, ela não é obrigada a estar dentro de uma reportagem. Vai depender muito da objetividade, vai depender muito da plataforma, né, que vai ser veiculada, em que vai ser veiculada, enfim, dessas questões. Pessoal, essa foi a aula, o conteúdo dessa aula. A partir desse conteúdo, nós teremos uma atividade avaliativa, que vai ser a produção de uma reportagem. A produção da reportagem ela vai ser monitorada por mim, e aí nós faremos depois a organização das equipes para poder produzi-las, tá? Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante vocês. Não esqueçam de realizarem as atividades do exercício de fixação, e qualquer dúvida, por favor, retornem um contato, ok? Então, pessoal, esse foi o conteúdo de mais uma aula. Lembrando que a partir desse conteúdo, então, nós vamos trabalhar uma atividade avaliativa, tá? Que vai ser no próximo momento a gente vai discutir sobre, tá? Não agora. A gente vai provavelmente nas próximas semanas de aula e vamos organizá-las ali dentro do nosso cronograma, dentro do nosso quadro de horários, a fim de que a atividade ela possa ter um acompanhamento significativo por minha parte e que a atividade ela seja significativa e de fato ela venha então reproduzir aquilo que nós estamos adquirindo enquanto conhecimento dentro do processo educativo, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.